Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo a respeito do Jeffrey Dahmer. Meu nome é André e eu estou aqui dando dicas de leitura para você aprofundar o seu conhecimento sobre o caso do Jeffrey Dahmer, que ganhou uma série incrível na Netflix agora. Vale a pena ver a série, vale a pena ler as indicações dos livros que eu fiz aqui nos vídeos anteriores. Volta lá e confere que vale a pena, tá legal? Qual que é o meu objetivo aqui? Instigar a curiosidade e dar essas dicas de leitura, para sair um pouquinho do comum mesmo, né? Muita gente falando, muita gente fazendo vídeos e falando sobre a série, falando sobre o caso do Jeffrey Dahmer. Eu tô aqui para indicar livros para vocês adquirirem um conhecimento que está fora da série, fora, sabe, do comum. Vamos continuar aqui a dica de leitura? Tem uma série na Netflix chamada Mindhunter, já tem 3 temporadas. 3 ou 2? Não, acho que tem 2 temporadas. Desculpa, gente, se eu me enganei aqui, eu acho que tem 2 temporadas. Da série da Netflix chama Mindhunter. Mindhunter é a história desses 2 caras aqui. Do Robert Ressler e do John Douglas. Beleza? Esses 2 livrinhos aqui que eu tenho. Esse foi escrito aqui pelo Robert Ressler e o John Douglas. Esses 2 caras são aqueles 2 parceiros, aqueles 2 detetives que aparecem no seriado Mindhunter, tá legal? O Robert Ressler, tá? Ele participou do julgamento do Jeffrey Dahmer, certo? Ele trabalhou para o lado da defesa. Vocês sabiam disso? Exatamente. Olha só, porque o que aconteceu? As provas, né, de que as provas materiais, né, dos crimes praticados pelo Jeffrey Dahmer eram absolutamente incontestáveis. Então, o julgamento do Jeffrey Dahmer, lá no início de 1992, foi para definir se o Jeffrey Dahmer era insano, certo? Ou são. Ou seja, né, se ele era louco ou não. O julgamento foi para isso. E não para decidir se ele fez ou não fez. Ele fez, as provas estavam ali, ele confessou, né? Então, o advogado do Jeffrey Dahmer, o Boyle, a defesa dele foi o quê? Eu vou tentar provar que o Jeffrey Dahmer é maluco, é insano. Um dos profissionais chamados para compor essa teoria da defesa do Jeffrey Dahmer de insanidade foi o Robert Ressler. Tá legal? Porque na época o John Douglas e o Robert Ressler eles criaram aquele conceito de assassinos em série organizados e desorganizados, certo? Essas 2 classificações, elas não são usadas mais atualmente pelo FBI. Até pouco tempo atrás, sim. Mas eu tenho 2 apostilas aqui que eu imprimi em PDF, que são 2 apostilas lá do FBI, que foi um simpósio que aconteceu recentemente, em que eles falam, né, o pessoal lá do FBI fala que eles não estão trabalhando mais com essa noção de organizado e desorganizado. Também recomendo, isso aqui está lá no site do FBI, galera, é só imprimir, baixar, fazer um download do PDF. Eu tenho essas duas apostilas aqui que são absolutamente fabulosas, mas até então tinha essa classificação, organizados e desorganizados. E por quê? O que era o assassino em série desorganizado? Para o John Douglas e o Robert Ressler, os assassinos desorganizados eram aqueles assassinos cujo o psiquismo
cuja estrutura psíquica ela ia para o lado da psicose, certo? Ia para o lado da psicose, né, dos transtornos psicóticos, esquizofrenia, etc. Né? Não, os assassinos organizados e desorganizados, eles não são uma terminologia da psiquiatria, eles são uma terminologia lá do pessoal do FBI, mas o Robert Ressler foi chamado então para falar o seguinte: olha, o Jeffrey Dahmer, ele é meio uma mistura, ele tem traços de assassino organizado e desorganizado, mas o fato dele cometer, né, necrofilia, canibalismo, etc., mostra que talvez ele tenha aí uma estrutura psicótica de personalidade, né? Não é uma fala de um psiquiatra, do Robert Ressler, mas ele foi chamado para compor parte da teoria da defesa aí de que o Jeffrey Dahmer era insano. Como a gente sabe, não funcionou, ele foi considerado são, né, perante a lei, e ele foi, depois do julgamento, para a cadeia e não para um hospital psiquiátrico. Tá? Então, só uma curiosidade aí para vocês. O John Douglas, ele entrevistou e ele conheceu o Ed Gein, que eu falei no vídeo passado, lembra? Aquele assassino em série que inspirou O Silêncio dos Inocentes, Psicose e o Massacre da Serra Elétrica. O John Douglas chegou a conhecer o Ed Gein quando ele estava lá com uns 84 anos de idade, mais ou menos. Ele entrevistou o Ed Gein, mas ele falou que não foi uma entrevista muito produtiva, porque o Ed Gein era um psicótico, né, um esquizofrênico. E como a gente sabe, a esquizofrenia, né, antes do nome esquizofrenia ser cunhado pelo Eugen Bleuler, a esquizofrenia era conhecida como demência precoce, né? Então, assim, o curso da esquizofrenia, ela causa uma deterioração de todas as funções psíquicas, né? Linguagem, pensamento, volição, etc. Então, John Douglas encontrou um Ed Gein completamente, assim, demente já, não só com demência senil, mas a demência provocada aí pela deterioração de uma esquizofrenia. Mas mais uma curiosidade aí para vocês, tá? Então, Robert Ressler, que são aqueles dois que aparecem lá na série Netflix Mindhunter, eles têm vários livros, tá, pessoal? Também recomendo esse aqui, ó, Whoever Fights Monsters, do Robert Ressler. Esse aqui do John Douglas é incrível, The Anatomy of Motive. Também vale a pena. Então, esses dois Mindhunters lá do FBI, um deles, o do Robert Ressler, participou aí do caso do Jeffrey Dahmer, e o John Douglas chegou a conhecer o Ed Gein antes dele, né, pouco antes dele vir a falecer. Então, mais uma dica de leitura aí, tá? O livro Mindhunter, escrito pelo John Douglas,